Olá, seja muito bem-vindo ao canal Coisas do Alto. Estamos iniciando mais um ano, né? O ano 2025 já começou, poucos dias se passaram e estamos aí cheios de projetos, né? Tanto eu quanto você, com certeza, muitos ideais, muitas metas a serem batidas esse ano, né? Eu desejo ao teu coração, à tua vida, um ano de 2025 abençoado por Deus, que tudo dê certo da forma como você projetou, segundo a vontade do Senhor Deus, tá bom? Desejo muita presença de Deus na sua vida. E presença de Deus também não falta nas escolas bíblicas dominicais espalhadas por todo o Brasil. Na verdade, estamos iniciando mais um ano das lições bíblicas. Esse ano nós temos como tema Em Defesa da Fé. E aqui nós temos o subtítulo Combatendo as Antigas Heresias que se apresentam com nova aparência. É bem isso que nós vamos tratar no primeiro trimestre das lições bíblicas, né? Ou da escola bíblica dominical, como queira, né? Uma revista que vai trazer temas muito bonitos aí para que a gente possa fugir daquilo que é heresia, daquilo que não é verdade, né? Infelizmente, estamos vivendo num mundo em que muitas falsas doutrinas têm atraído pessoas que inocentemente e até de boa fé, vamos dizer assim, acabam participando, vivenciando doutrinas que a gente sabe que não são verdadeiras, né? E essas lições bíblicas desse ano vão nos alertar para isso, tá certo? Eu gostaria de, nesse primeiro vídeo do ano, falar um pouquinho da lição que nós já tivemos. Nós já tivemos a primeira lição das lições bíblicas aqui, da revista da Escola Bíblica Dominical. E a partir do próximo domingo, segunda lição, terceira, quarta e assim por diante. Como a primeira lição já foi, eu vou apenas comentar um pouquinho aqui com vocês aquilo que nós já aprendemos. E a primeira lição teve como título, Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, tendo como textuário o seguinte, está lá no livro de Judas, no versículo 3, né? Judas, que tem apenas um capítulo, né? Está dizendo assim, ó: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha que versículo interessante, né? Nós temos que batalhar pela fé que nos foi dada. A fé que nos foi dada é a fé em Cristo Jesus, Ele como único mediador entre Deus e os homens, Ele como único salvador da humanidade, Ele que é o único capaz de nos redimir, de perdoar os nossos pecados e nos levar para uma vida eterna com Ele. Mas infelizmente muitas outras doutrinas aí pregam o contrário, pregam diferente disso, do que a palavra de Deus afirma, não é verdade? E a verdade prática dessa primeira lição foi o seguinte: as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Olha que interessante. Heresia é tudo aquilo que vai contra aquilo que está na Bíblia. Heresia é tudo aquilo que vai contra as doutrinas deixadas pelo nosso Deus em sua palavra. E é isso que nós devemos combater, essas heresias. É isso que faremos ao longo do ano. Nessa primeira lição, que foi tratada com o título de Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, eu gostaria de destacar rapidamente aqui com vocês alguns pontos importantes que foram trabalhados. A primeira delas é a ameaça dos lobos vorazes. Olha só que interessante a forma como o livro do Atos dos Apóstolos fala dos cuidados pastorais, né, que a igreja tem que ter para com os seus membros, ou seja, para com o rebanho, para com as ovelhas, né, que é o corpo de Cristo, a igreja, né, com destaque aí para os pastores, né, nesse relacionamento de pastor e rebanho. É muito importante que o pastor seja aquela pessoa que vai proteger as ovelhas, né, os seus membros, os membros da sua igreja ali, protegê-los das heresias, né, pregando sempre a verdade e fazendo com que os seus membros da igreja ali tomem cuidado com as mentiras que muitas vezes invadem até mesmo
os muros da igreja, vamos dizer assim, né? Falsas doutrinas que vão surgindo, e muita gente acaba pegando coisas até da internet, passando a acreditar em coisas descabidas que não estão no Evangelho. Então os pastores têm esse papel de cuidar para que suas ovelhas, né, não caiam no erro de seguir falsas doutrinas, não é verdade? Uma outra coisa importante aqui também é a forma como o apóstolo Paulo ele fala, né, desses falsos pastores que muitas vezes aparecem, né, de outras doutrinas, e muitas vezes até mesmo da nossa igreja, trata eles como lobos cruéis ou lobos vorazes, né, que são pessoas que estão ali, na verdade, para enganar os cristãos, enganar o povo de Deus, né? Outra coisa importante que foi tratada nessa lição também é de onde que surgem esses falsos pastores, de onde que surgem esses lobos em pele de cordeiro e que muitas vezes vêm tentar enganar o povo de Deus. E aí a nossa lição aqui, né, que foi muito bem trabalhada pelo nosso teólogo Ezequias Soares, ele diz o seguinte: um dos lugares, uma das origens desses falsos pastores é dentro da própria igreja. Olha que coisa triste, irmãos. Dentre vós mesmos, né, dentro da própria igreja, o autor diz, se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem, né, para enganarem os filhos de Deus, né, o povo de Deus. E uma outra origem, às vezes não é dentro da igreja, mas é de outras doutrinas que vêm para enganar aqueles que estão seguindo retamente, estão dentro de uma igreja séria, dentro de uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, mas por ouvir de repente falsos pastores de fora, eles acabam sendo atraídos e tirados da igreja para ir para esses outros lugares, né, enganados por falsas culturas, tradições, doutrinas e pregações que vão ao contrário da doutrina pregada pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? Então, aí se torna muito importante que o cristão ele aprenda um pouco sobre apologética, tá? Apologética. O que é apologética? Apologética é uma área da teologia que vai ensinar a você a defender a sua fé, defender de forma lógica, defender de forma racional aquilo que você acredita, as práticas cristãs que você acredita. Apologética pode parecer um nome difícil, mas é o simples fato de você aprender a defender a verdadeira doutrina que está na palavra de Deus. E por isso que é muito importante você fazer parte da escola bíblica dominical da tua igreja, fazer parte das aulas e aprender. Por exemplo, na lição passada, né, nós aprendemos exatamente isso, né, o que é apologética. Apologética é a defesa da fé, tá certo? A defesa da fé, ou seja, a resposta ou explicação aí das razões da tua fé, ou seja, por que você acredita da forma que você acredita e em quem você acredita, que é o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não é verdade? E por fim, uma das lições, né, um dos pontos que trabalhamos na última aula, né, nessa primeira aula do ano, é o que são heresias, né? A heresia que significa, no Novo Testamento, no termo grego, é traduzido por seita. Olha que interessante. Seita e heresia, então, são meio que sinônimos, né? Ela é utilizada para exatamente identificar, essa palavra é usada para identificar que existem falsas religiões, existem falsas doutrinas que distorcem a palavra de Deus e que enganam o povo de Deus e que enganam as pessoas. E nós temos que aprender um pouco sobre essas heresias para que a gente não caia nas suas mentiras, nas suas falsas doutrinas. Tá? Então, heresia é uma forma de você... Uma forma não. Heresia é uma enganação, uma doutrina falsa que você precisa conhecer para que você não caia no erro de segui-las, tá certo? Normalmente, as heresias, né, essas falsas doutrinas, elas distorcem os pontos principais da palavra de Deus. Elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, e principalmente as questões da Trindade, as questões da divindade do Senhor Jesus, a questão da divindade
do Espírito Santo. Sabia que existem religiões no nosso tempo, que diz que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus? Existem sim. Então é importante saber, é importante conhecer, é importante participar dessas aulas para que você não caia no erro de acreditar no que essas igrejas pregam, tá certo? E a conclusão que nós tivemos na nossa aula, só para encerrar o nosso vídeo de hoje, está aqui, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Olha só, a palavra de Deus, brigando aí com essas falsas doutrinas já no Novo Testamento. Pois tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são os santos? A igreja, o povo de Deus. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Ou seja, você está defendendo a sua fé com a mesma força, com a mesma garra que infelizmente os falsos doutores, os falsos mestres, os falsos pastores defendem uma fé errada? Vale a pena a gente pensar nisso. Convido você então a fazer parte das lições bíblicas desse ano. Procure uma igreja com a escola bíblica dominical, participe no próximo domingo, teremos um tema lindo no próximo domingo. Esse aqui, somos cristãos. Vamos falar da nossa identidade de fé, tá bom? Meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia nesse primeiro vídeo do ano. Teremos muitos projetos bacanas, que Deus colocou no meu coração, que eu vou apresentar aqui nesse canal. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com os demais irmãos, e eu estarei aqui em breve para falar da lição número 2 das lições bíblicas, um breve resumo aí daquilo que nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Um excelente ano de 2025 para você.